Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live esta noite. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que acalme nosso coração. A Deus, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo todas as bênçãos que recebemos diariamente. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos abençoando, nos fortalecendo para esse momento difícil, esta crise que estamos atravessando. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que envolva todos aqueles que estão doentes, doentes do corpo, doentes do espírito, precisando da luz de Jesus, que acalma, que acalenta. Jesus, nos fortaleça. Que Maria, nossa Mãe, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo. Vamos pedir também ao mentor do nosso irmão Roberto e mais um evangelho esta noite, que essas palavras nos sirvam de adiantamento para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Precisa ligar o computador. Desligou. Ligou? Por favor, só mais um minutinho para fazermos um ajuste. Deu uma queda no computador. Prontinho. Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em mais uma live do Centro Espírita Nova Era, falando hoje do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Motivos de Resignação. Segundo Aurélio, dicionário, resignação quer dizer paciência, tolerância com as dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 13, diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Então, a proposta do tema de hoje é analisar, as várias razões que a doutrina espírita nos tem passado para que sejamos mais pacientes, mais pacíficos, mais tolerantes, aceitemos mais as nossas provações, as nossas dificuldades do dia a dia. Ainda o Evangelho diz assim: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Sabemos que nos dias de hoje, cada 3 segundos há um suicida no planeta. E que as doenças do psiquismo, que aqui está falando de loucura sobre uma maneira geral, então são muitas doenças que aparecem do psiquismo, depressões,
e tantas outras que está muito comum no nosso dia de hoje. E isso, e nós conseguindo interpretar bem a nossa missão aqui, o propósito da nossa reencarnação, por que viemos, qual o motivo de estarmos aqui, aprendendo com as dificuldades, entendendo a razão da dor, que a doutrina nos ensina, ela nos dá essa calma, né? A aceitação dessas dificuldades, porque entendemos que ela tem muito mais bênçãos do que dificuldades. Então isso é a melhor maneira, esse entendimento é a melhor maneira de evitarmos todas essas doenças psicológicas e também evitarmos o suicídio. A verdadeira resignação é ativa e dinâmica. Não devemos confundir com o desânimo e falta de iniciativa. Um exemplo de resignação dinâmica é Gandhi, esse grande libertador da Índia pela não violência. Então, a resignação também não podemos confundi-la, né? A verdadeira resignação, ela tem que ser ativa. Devemos preocupar mais na solução dos problemas do que focarmos nos próprios problemas. Então a resignação, ela deve ser ativa, senão ela não vai ser proveitosa. Um texto de Divaldo diz assim: atormentamos com facilidade, perdemos o humor, levando a dissabores e conflitos. O que consideramos mal não é realmente mal, mas um convite para podermos examinar o nosso estágio de evolução. Os motivos de resignação estão na reencarnação, que explica a origem das dificuldades, pois colhendo hoje o que plantamos ontem. Então, Divaldo diz aqui, né, que o mal é apenas uma visão humana. Para a providência divina, o mal não existe. Tudo está a nosso favor, porque estamos sobre as leis justas e consoladoras, né, das leis divinas, né? Outro motivo de resignação que realça o Divaldo é as oportunidades que temos aqui, nesta vida, de corrigir o passado e ajustarmos o nosso futuro. Ainda Divaldo diz assim, que a questão da saúde tem sido outro motivo de resignação. A nossa mente é um dínamo gerador de energias, pode ascender ou descender. Pela potência positiva podemos destruir e desarticular o vírus. Pela potência negativa podemos alimentá-los. Este texto foi tirado bem antes da epidemia que vivenciamos. Veja como ele é tão atual e nos serve nos dias de hoje. O que Divaldo quis dizer, né? Quando nós aceitamos com resignação, com paciência, com tolerância, quando os nossos propósitos estão afinados com as leis divinas, então nós criamos uma energia poderosa que, pelo pensar, pelo sentir e pelo agir, conseguirmos uma vibração, uma frequência vibratória que desarticulamos o vírus, né? Não dando permissão dele desenvolver em nossa célula. Então, este é um motivo muito importante nos dias que vivemos, de manter o nosso pensamento positivo, com fé e perseverar. Outros pontos que nos motivam a resignação
mais harmonia no lar, no trabalho, no lazer, no trânsito e tantos outros lugares onde estivermos, nós sentimos, né, essa leveza que é a paciência, né, a resignação nos dá. E também conquistamos respeito, porque hoje todo mundo admira e respeita quem age de uma maneira leve, né, de uma maneira positiva. E essa calma que a resignação dá, ela também nos favorece a leitura correta das causas dos nossos problemas, para que através dos efeitos, nós remontando as causas, nós habilitamos e conseguimos resolver. Porque quando nós habilitarmos na solução dos problemas, com certeza eles não terão mais razão de existir. Do Livro dos Espíritos, questão 921. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, muitos males se evitará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência. Sabemos que nesse mundo de expiações e provas não podemos esperar uma felicidade completa, sem mescla, mas podemos ter uma felicidade relativa, né, que nos comporta. Daí a importância de entendermos o propósito divino de estarmos aqui nesse planeta, enfrentando as dificuldades e aprendendo com elas, né? Teve algum probleminha? Outro texto de Divaldo. Podemos dizer que a nossa evolução compara-se com a pérola, pois este molusco, de tanto receber arranhões de fora, altera sua química, se transformando em pedra preciosa. Veja que comparação preciosa de Divaldo, nos mostrando que todas as dificuldades, os arranhões que recebemos nessa vida de expiações e provas, ela tem, né, um efeito depurador. Ela altera, como altera a química no molusco que se transforma em pérola preciosa, as dificuldades desta vida que levamos, elas também nos alteram a nossa química, altera a nossa vibração, mudando a frequência vibratória, nos dando uma sensação de paz, né, e de uma alegria relativa. Eu trouxe um exemplo de heroísmo, de resignação, é Jerônimo Mendonça, chamado de O Gigante Deitado. Esse ser esteve conosco numa palestra que fizemos no teatro, antes de começarmos aqui na nossa casa espírita, fazermos palestra, porque era o início. E ele trouxe um exemplo muito edificante de resignação. Ele nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, acometido de uma artrite reumatoide, né, progressiva, ficou paralítico num leito mais de 30 anos, sem mover o pescoço, cego há mais de 20 anos, com dores no corpo, necessitando de pesos de areia no peito para suportar a dor. E ele ainda fazia palestras, né, e também escreveu 6 livros: Crepúsculo de um Coração, Cadeiras de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. E também fundou Centro Espírita Ceareiros de Jesus, Lar Espírita Pouso do Amanhecer em Tuiutaba,
Comunidade Espírita Maria João de Deus e Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, em São José dos Campos. Veja que exemplo, com todas essas dificuldades, esse irmão, através do consolo que a doutrina espírita deu para ele soube suportar todas essas dificuldades e ainda construiu tudo isso que nós acabamos de relatar. E depois da sua desencarnação, através de uma sessão mediúnica, ele passou uma mensagem para nós espíritas, dizendo assim: amigos, irmãos de ideal espírita, ora na vida terrena, vencida a rude e dolorosa batalha aí travada, afianço-vos, trago a alma sempre risonha e serena, e prossigo resoluto na minha ascensional caminhada. Através das mãos amigas desse nosso dileto irmão, que é o médio psicógrafo, né? Algo desejo eu dizer-vos nessa preciosa oportunidade. Se porventura sofreis angústias no dorido coração, a tudo suportai cristamente. Aguarda-vos a felicidade. Então, com esse texto, com esse exemplo gigante deste irmão Jerônimo, eu encerro hoje essa live, né? Que Jesus nos abençoe e nos torne cada vez mais compreensivos e pacíficos, para enfrentarmos com dignidade as dificuldades que a vida nos apresenta. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para fazer a prece final, a nossa vibração, não é? Mas antes eu quero relembrar a todos vocês, não é? Para preparar a garrafinha com água, a jarrinha com água, né? Para que possa ser fluidificada. Relembrar aos nossos irmãos que estavam em tratamento espiritual na nossa casa, né? Antes da suspensão das atividades, para que tenham fé, continuam recebendo o seu tratamento todas as vezes que fazemos as vibrações, né? Após o Evangelho, após a live do Evangelho. Então, não é porque não estamos dentro da casa espírita, não é porque não estamos diante de um médium passista que não estamos recebendo o nosso tratamento. Estamos, sim, onde quer que estejam, desde que estejamos em perfeita sintonia com essa prece, com essa vibração. Então agora convido a todos vocês, meus irmãos, para que se coloquem confortavelmente onde estiverem, nos seus lares, no ambiente de trabalho, enfim, onde quer que estejam assistindo o Evangelho da Noite, para que possam limpar as suas mentes de todas as dificuldades do dia a dia, de todas as dores, de todos os conflitos e confrontos, que nesses instantes possamos nos unir com os nossos amigos da espiritualidade, com os mentores da Casa Espírita Nova Era, que carinhosamente nos auxiliam todos os dias, com paciência, com ternura, com amor, com fraternidade, apesar das nossas dificuldades e das nossas limitações, estão constantemente nos envolvendo com as suas energias salutares. Vibremos, meus irmãos, nesses instantes, pela energia do nosso planeta, para que possa se fortalecer, para que possa se multiplicar em energia altamente salutar, que limpa o ar, que limpa as águas, que faz as plantas crescerem, que cuida dos nossos animais, que cuida dos seres humanos,
Vibremos carinhosamente, meus irmãos, por todos aqueles que partiram para a pátria espiritual, acometidos pelas mais diversas doenças, vítimas de acidentes dos mais diversos, que possam reencontrar na pátria espiritual amigos, familiares, que possam lhes auxiliar no processo de readaptação na sua verdadeira pátria, lhes dando a orientação necessária, o aconchego necessário, os esclarecimentos, que tenham as boas-vindas necessárias para se desligarem deste mundo material e se religarem novamente ao plano espiritual. Vibremos pelos seus familiares que aqui permanecem, para que tenham o conforto necessário, para que possam entender a imposição divina, para que possam aceitar a partida de seus familiares, de seus amigos, de seus entes queridos, que não se revoltem com Deus, mas que confiem em Deus. Vibremos pela limpeza fluídica de nossos lares, de nosso ambiente de trabalho, pela limpeza fluídica de todos os grupos que participamos, sejam eles qual for, que a harmonia, que a paz, que a fraternidade possa imperar em cada um deles, que sejamos ponto de luz em cada um destes grupos, levando fraternidade, amor, saúde física e espiritual. Vibremos pelos dirigentes de todas as nações do nosso planeta, para que tenham a serenidade necessária de exercitarem a sua responsabilidade assumida perante os povos, para que possam, de fato, exercitar o trabalho a que se comprometeram, de auxiliar a coletividade em suas necessidades, de proporcionar mudanças sadias. Vibremos também pelos nossos irmãos envolvidos na energia do suicídio, em especial neste mês que comemoramos a prevenção ao suicídio, que a colônia de Nossa Mãe Maria de Nazaré, responsável por acolher estes irmãos, possa auxiliá-los em suas necessidades, levando o esclarecimento necessário, o conforto e o carinho que tanto necessitam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos por todas as casas religiosas, para que possam, de fato, acolher os irmãos, os filhos abnegados, dando-lhes sempre a orientação necessária, afastando a dúvida, orientando os nossos irmãos, advertindo cada um deles contra os pensamentos negativos, contra as atitudes equivocadas, que todas as casas religiosas possam de fato ser luz transformadora para todos os seus frequentadores. Assim como esta casa que abraçamos, ou melhor ainda, esta casa que nos abraçou, que nos dá a oportunidade do estudo e do trabalho, que nos dá a oportunidade de exercer a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Que os nossos irmãos espirituais que trabalham pela Casa Espírita Nova Era, pela Sociedade Assistencial Meimei, por estes irmãos, vibramos carinhosamente, agradecendo o seu trabalho e agradecendo a oportunidade que nos concedem. Queridos irmãos, encerramos a reunião desta noite, desejando que a paz do Senhor esteja na mente e no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, agradecemos a atenção e o acolhimento por nos permitir entrar no seu lar, no seu coração e na sua mente. Que assim seja.